sou Karine Ed, comunicadora sanitarista de formação e integro a equipe do Observa Pix. Estarei aqui compartilhando com vocês nesses próximos minutos uma temática que é tão importante para o trabalho em equipe, mas muitas vezes é bastante desafiador e complexo, que é a reunião de equipe. Importante salientar que o simples fato da várias representações, né, dos profissionais que integram a equipe de estratégia e saúde da família e da equipe multi, não representam por si só o trabalho em equipe. É necessário ter espaços de conformação, de discussão e problematização e de integração da agenda e de espaços e problematizações que produzam um comum para que realmente a gente tenha uma atuação mais coletiva e um trabalho em equipe. Nesse sentido, então, estarei compartilhando com vocês uma breve apresentação em relação a essa temática e que possa servir aí de instrumento, de ferramenta para que possa qualificar esse trabalho da reunião de equipe. Vou compartilhar com vocês, então, um material para poder conduzir a nossa fala de forma mais objetiva. Então, reunião de equipe, é sempre importante relembrar e reforçar quais são os objetivos de uma reunião de equipe. Então, informar, esclarecer, promover reflexões sobre o processo de trabalho, resolver um problema, decidir, esclarecer e definir papéis e responsabilidades. Então, isso é o que espera das reuniões de equipe. Sempre é importante que esses espaços possam ter pactos de convivência de início. Então, o horário de pontualidade. Sempre é importante reforçar entre os integrantes desse espaço, né, a importância de manter a pontualidade, já que são espaços com um teto para acontecer. Então, para que esse horário seja aproveitado da forma melhor possível. Então, pactuar sempre o horário de início e o teto da reunião. A assiduidade, importante falar da necessidade e a importância desse espaço para problematização e reflexão sobre os processos de trabalho. O respeito à ordem das falas, a inscrição, sempre importante também pactuar essa necessidade de inscrição das falas para oportunizar que todo mundo possa trazer questões, né, de acordo com o seu interesse. Então, sem interromper as falas, e a escuta é tão necessária quanto a fala. O exercício da roda, para que a gente consiga ter essa configuração de lateralidade, para que possa ter esse movimento, né, onde as pessoas possam se sentir convocadas e possam se colocar diante das discussões. Entendendo que o método da roda é um conceito do Gastão Campos, fica aí também como dica de leitura de quem tiver interesse. A roda sempre é um respeito às diferenças e é um movimento de inclusão. Então, como a gente inclui, né? Como a gente possibilita que as pessoas tragam suas questões e é onde a gente faz a escuta de uma forma respeitosa. E aí é sempre uma frase que eu gosto sempre de pactuar nesses espaços coletivos, né, de como a gente faz a crítica, mas uma crítica generosa, e como a gente faz a crítica sem matar o outro, e da mesma forma como a gente ouve a crítica sem morrer. Eu sempre acho importante essas duas frases, né, para que a gente marque aí essa posição, né, de pactuação com um pacto importante de convivência. Em relação à dinâmica da reunião, é sempre necessário olhar qual é o perfil de atendimento do serviço para que a reunião de equipe sempre ocorra num horário de menor procura da população à unidade de saúde, para que a equipe também possa organizar os fluxos internos, né, não realizar agenda programada nesses horários de reunião de equipe, então protege a agenda e aí cria uma retaguarda assistencial quando for possível, tiver mais equipes dentro da UBS, então a equipe irmã ou outra equipe possa estar assumindo as demandas espontâneas, enquanto a equipe então realiza seu horário e espaço de reunião.
E é importante também fazer a articulação com a comunidade, que os ACS possam conversar com os usuários, né, informando a população qual é o horário, a importância da reunião de equipe, qual é o horário da realização da mesma, né, e que nesse horário, para a população, fica aberto para a população só em casos de atendimento de urgência. E aí, também, né, como se cuida desse espaço. Então, no dia da reunião da equipe, sempre um responsável fica uma pessoa um integrante da equipe fica responsável por cuidar desse espaço na preparação, né, onde possa estar levando ali um café com um bolo, que é sempre importante para acolher essa equipe, trazer um vídeo, os primeiros minutos, uma música, né, uma prática de práticas integrativas, né, como meditação, exercício de yoga, respiração, aromaterapia, automassagem, sempre como uma forma de acolhimento e também de dar uma renovada nas energias desse grupo, né? Já que muitas vezes a reunião de equipe aborda temas muito tensos, né, em relação as questões do dia a dia e do cotidiano. Então, sempre esse momento, de acolhida sempre marca ali, né, uma forma de poder acolher e dar uma, renovada nas energias do grupo. E aí, entrando necessariamente na estruturação da reunião de equipe, o que tem indicado hoje, né, conforme, a Política Nacional de Atenção Primária, a reunião de equipe ela é indicada como semanal, com 2 horas de duração. E aí a gente faz essa divisão nessas 2 horas com indicativo de 4 temáticas, né. Os informes, então, que eu acho que aí tem sempre essa grande dúvida do que é informe e o que é pauta. Informe, gente, ele é sempre aquelas questões que não ela não gera discussão sobre a temática, são sempre questões muito simples de informação para a equipe, né, de questões que vão acontecer no território, de formação que está sendo oferecida, questões administrativas, que não gere ali espaço de perguntas e dúvidas, então são questões muito pontuais, né, para que e justamente que não gere espaço, que não gere, demandas de discussão. Se gerou, já não é mais informe, é pauta. Então, lembrando que os informes, eles podem consumir até 20 minutos da reunião, porque justamente são recados muito rápidos, né, para a informação da equipe. Já em relação às pautas, são aquelas temáticas que demandam um exercício de reflexão, de posicionamentos, de falas, então já tem que ter a previsão de espaço para as pessoas trazerem suas contribuições. E aí, nesse sentido, espera-se que as pautas sejam colaborativas, que as pessoas da equipe possam estar trazendo questões prévias, né, para compor essas pautas da reunião, para não ficar sempre na responsabilidade do gestor estar levando as pautas, porque às vezes as pessoas também gostariam de estar incluindo algumas pautas para discussão. A pauta é um tema, então, comum a toda a equipe e que demanda um tempo de dedicação maior para a discussão. Então, organização da agenda, relação com os demais serviços de saúde, isso tudo é pauta, não é informe. Então, se sugere-se também no máximo 3 pautas por reunião, aproximadamente 15 minutos para cada pauta. E o tempo, então, previsto é de até 40 minutos para a discussão de pautas. Então, tem 20 minutos de informe e 40 minutos de pautas, isso já fechou o primeiro horário de reunião da equipe. E aí, a próxima hora, ela vai ser alternada. Então, vai ser alternada entre discussão de casos, de até 1 hora, então, com intervalo quinzenal. A discussão de caso, ela sempre tem uma função de ampliar a visão sobre o caso, aumentando, assim, a resolutividade da equipe com o usuário, além também de ampliar a capacidade de resposta da equipe para casos futuros. Lembrando que a discussão de caso, ela sempre também tem uma dimensão formativa, pedagógica, onde auxilia essa equipe, tá compondo através do seu núcleo de saber, né, uma atuação que seja mais coletiva aí no campo, qualificando então as práticas e a oferta de cuidados da equipe à população.
E aí, alternada com a reunião de equipe, então a cada 15 dias, né? Uma vez faz a discussão de caso, na outra reunião, educação permanente. Então vai alternando nessa próxima hora. E a educação permanente também é sempre uma pauta que seja comum da equipe, que tenha surgido, então, a partir dos casos discutidos, né? E que é um momento de discussão e acúmulo de habilidades e competências sobre uma determinada temática. Então, questões mais técnicas, manejos clínicos, que sejam específicos à enfermagem ou à medicina, estudo e construção de indicadores, benefícios e prestações continuadas, enfim, são tantas temáticas, mas que elas surjam a partir das necessidades da equipe, como uma forma também de permear aí o trabalho da equipe, qualificar o trabalho da equipe, então, que venha então com uma pauta de educação permanente. Então é isso. Em relação à equipe, reunião de equipe, então, só sintetizando, é informe, no máximo 20 minutos, pauta, no máximo 3 pautas por reunião, que tenha um tempo de discussão de 40 minutos, e a outra próxima hora, então, intercalada entre discussão de caso e a educação permanente. Isso, gente, então espero ter contribuído nessa discussão. O objetivo era a gente poder estar tá contribuindo aí na qualificação e na instrumentalização da reunião de equipe, porque para nós ela é um espaço extremamente importante e estruturante para organizar o processo de trabalho e também qualificar as ofertas e as práticas de cuidado à população. Obrigada.